Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pela companhia e pelo carinho da sua audiência todos os dias aqui na Rede TV, sempre com receitas gostosas. Hoje eu vou falar que é um dia especial. Mai, faz muito tempo que a gente não se vê. 2 não anos, é? Edu. Mas você não fala que você é minha amiga? Eu sou. Então, mas é o seguinte, como que você fica 2 anos sem voltar com esses macarrões maravilhosos? É verdade, né? Ó, Demorou. Todo mundo vai aprender a fazer macarrão. Hoje você vai fazer o macarrão de chocolate. Isso, Depois tem macarrão de baunilha isso. e torta de macarrão. Vamos chegar aqui perto. Ó, os macarrons da Mai Toledo, pensa num macarrão bom, não é? Aí é com você, aí Não. é você que tá dando o seu aval. É um dos doces que minha filha mais gosta. É. E agora a Ana também, a Ana adora. E deixa eu te perguntar uma coisa. Há 2 anos você estava grávida. Lembra como se fosse hoje. Do Arthur. Isso, barrigudouro, ele nasceu Tava- 10 dias depois. A gente, imagina só que ela veio cozinhar comigo, grávida, né? Com 8 meses você tava? Tava, 9 meses já tava. E aí veio o Arthur. Isso. E eu falei, nossa, eu fiquei preocupado com você. Eu falei, aquele dia, eu falei, imagina, tá cozinhando aqui ao vivo e nasce o Arthur. E agora já tem o segundo, Já então. tem a Clara. Já tem a tá Clara, com 4 então. meses. É. Ó, você vai começar fazendo de chocolate. Posso Isso. pegar um aqui? Pode. Ó, pensa num macarrão gostoso. Para explicar para quem não conhece o macarrão, é uma massinha normalmente feita com amêndoa, não é? Isso, é o tradicional, a base é feita com amêndoa, então farinha de amêndoa, claras, açúcar, então é uma massa bem leve. A gente faz com a farinha de castanha de caju, que dá uma cremosidade diferente, que dá uma leveza diferente na massa. Então hoje a gente vai trazer essa receita com castanha de caju. Nossa, e que que também legal. é muito legal porque é mais fácil de encontrar. É mais e acessível. mais acessível. Não, porque o macarrão, geralmente, é caro por conta da farinha de amêndoa. Então você Isso. vai fazer uma versão com castanha de caju. Castanha de caju, que é o que a gente utiliza de verdade todos os dias lá na nossa loja, E é na nossa muito empresa. gostoso. Eu prefiro, eu acho que fica Mas- mais gostoso. Há 2 anos atrás você usava de amêndoa. Não, já era de castanha de Já caju. era de castanha de caju? Já, a gente fez de E castanha é de caju. muito, muito bom. Então, hoje um faça e venda especial. Ó, total dos gastos para essa receita, computando luz, água, gás, 44,25, dá 60 unidades de macarrons. Isso. A gente vai explicar o tamanho tudo certinho, ou seja, cada um 73 centavos cada um. 73 centavos. E dá para vender? Se a gente considerar uma caixinha de 4, como a gente tem aqui no exemplo, daria um custo de R$7 mais ou menos por caixinha, que dá pra gente vender aí uns 35, R$40. Então tem Perfeito. uma margem super legal. Poxa, 8, 16, 24, 32, 4 vezes e mais um pouquinho. Exatamente. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta você vai aprender. Olha esse macarrão aqui dentro. Olha isso daqui como ele é cremoso demais. Olha isso. Delicioso. Você vai aprender a fazer logo depois do intervalo. Fica com a gente já volta. Até já. Faça e venda com macarrão. Estava aqui falando no intervalo com a Mai e a gente estava falando que existe ainda uma coisa das pessoas acharem que é muito caro o macarrão. Será que é pela origem? Será porque era muito feito com farinha de amêndoas, que é cara também? É um produto que exige bastante técnica, então tem uma questão de ser feita por quem conhece, né? E hoje a gente vai desmistificar um pouco essas técnicas aqui e simplificar para vocês verem que vocês conseguem fazer também. Mas não é um produto tão caro assim, ele pode ser acessível, tanto que a gente fez o custo aí final, né, para o pessoal ver que não é muito diferente de outros Do doces. brigadeiro, se a gente comparar. Ó, você que está precisando se encorajar, ó, 0,73 centavos a unidade, né? Isso. E Sem embalagem, com Sem uma embalagem. embalagem de 4 daria mais ou menos R$8 o custo da caixinha. perfeito, que dá para você vender por 35. 8, Isso. 16, 24, 32, 4 vezes e mais um pouquinho o valor Exatamente. inicial. Vamos começar com a base, então? Vamos começar com a massa, que é onde tem a maior técnica aqui, que a gente vai fazer passo a passo para vocês aprenderem, conseguirem fazer aí na casa de vocês também, Perfeito. certo? Você usa o açúcar, Isso. o açúcar de confeiteiro. Aqui a gente vai usar, para o merengue, que é a primeira parte aqui da base, a gente vai usar o açúcar tradicional, açúcar Tá, refinado. E a água, e a gente vai fazer uma calda aqui na panela. Perfeito. Tá? Quer que eu ligue aqui? Quero que você ligue, Ó, por são favor, 3 e uma- xícaras e 1/8 de xícara, praticamente 3 xícaras, né, de açúcar. de açúcar. Aí a gente tem também 2 xícaras mais 1/3
3 xícaras, perdão, mais 1/8 de xícara, mais 3 xícaras de farinha de castanha de caju. Aqui você primeiro tá fazendo a gente vai usar a água, a gente vai Tá. fazer primeiro o merengue. Então a gente Que é vai aqui. usar isso, o Tá. açúcar, a água, a gente vai misturar bem aqui o açúcar refinado com a nossa água, porque a gente só vai mexer aqui antes de ir para o fogo. Depois a gente não vai mexer mais para essa calda não correr o risco de cristalizar. Aí é 1,5 xícara de açúcar, então. Exatamente. Quanto de água, mais ou menos, nessa medida que você pôs? Aqui eu pus uma água até cobrir, mas normalmente em torno de 100 ml, mais ou menos, de água. Não precisa ligar não, eu só vou você colocar vai para lá. pôr Uhum. E aqui precisa ser um fogo mais forte ou mais... Pode ser um fogo forte, não tem problema. Tá. Eu só misturei bem, então aqui a gente tá com ele bem dissolvido. E aqui eu vou tirar a espátula, a gente não vai mexer mais. Tá. Então, você que está aprendendo a fazer, o açúcar e a água direto ali na panela. Essa é uma calda que a gente pode chamar como uma calda que serve de base para você começar? Isso, é uma calda base. A gente vai começar aqui com um merengue que a gente chama merengue italiano, né? Perfeito. O macarrão pode ser feito com outros tipos, mas hoje a gente vai fazer o italiano. Então a gente vai levar as claras agora aqui para a batedeira para esperar essa calda chegar aqui no ponto antes da gente começar a bater. São mais ou menos 7 claras. 7 claras, 7 exatamente. claras que a gente vai deixar aqui em ponto de neve. A gente vai esperar um pouquinho, a gente vai... Não Na verdade, liga agora. vamos bater, podemos bater porque é pro pessoal fazer com calma, não precisa ter pressa. Tá. Então, às vezes, o pessoal tem muito essa mística do macarrão, que tem que esperar a calda chegar numa temperatura para bater, senão não vai dar certo. Não é isso que vai fazer dar errado. Então, vamos deixar aqui já em ponto de neve, pro pessoal ver aqui. que dá para fazer as coisas com calma. Aqui não precisa colocar, Maia, aquela pitadinha de sal, nada disso. Não é bom colocar porque a casquinha depois ela vai reter um pouco de umidade. A Então, gente assim já fica fez melhor alguns sem. testes, ela fica cheia de pontinhos porque onde tem o sal ele absorve a umidade e fica todo pintadinho. Ó, você tá vendo uma das maiores especialistas em macarrão, não é só do Brasil, é do mundo, porque ela desenvolveu uma receita dela que ao invés de fazer com a farinha De amêndoa, você faz com a farinha de castanha de caju. castanha de caju, que é um produto nosso. Então, 100%. muito melhor para fazer a receita. E, na tua opinião, ele fica mais gostoso, por isso que você faz. Exatamente. Então, eu você acho que ele fica mais uniu duas macio. coisas. A primeira de ser mais gostoso e a segunda de ser mais em conta também. Exatamente. Quanto que custa mais caro fazendo com... Com a amêndoa, É. ela é em torno de mais ou menos quase 2 vezes mais cara do que a farinha de castanha de caju. Ou seja, então dá uma vez fica e meia, bem mais mais ou cara a menos. receita. Fica mais cara Eu tô a vendo receita. você com o termômetro. Essas coisas pro doce é muito importante. Um Vale a pena investir. termômetro vale. Esse termômetro não custa muito caro, Mercado Livre, né? Qualquer internet a gente compra, então custa baratinho, vale a pena investir. Porque vai realmente dar o ponto certo, não vai ter problema na hora de chegar no ponto aí. Aqui eu deixo mais forte ou assim tá bom? Assim tá bom, que ela vai chegar no ponto de neve com tranquilidade também. Essa calda de açúcar, você fazendo a medida ali, quanto que ela tem que estar? Ela tem que estar a 118 graus pra gente vir e virar ali na... 118 graus, olha só. Anota essas precisão, dicas. o macarrão que é precisão, essas dicas gente. são preciosas. E eu vou te falar de coração, você que está acompanhando a gente, não é todo mundo que faz macarrão ao vivo. É né? verdade. Eu tenho algumas receitas que eu classifico assim. Macarrão é uma delas. Bolo de rolo também, que não é fácil fazer. A Aninha, que é especialista em bolo de rolo. E quando a gente cozinhou da última vez, eu falei isso para você. Foi. Falei que eu tinha chamado algumas pessoas para fazer macarrão, mas não concordaram em ir, corintiano. E aí a Mai topou. Então ó, a gente tá ao vivo aqui na Rede TV, 10h37 da manhã, fazendo macarrão, faça e venda. Ó, a gente fez na caixinha já, custaria R$5 o macarrão, já com a embalagem, já com o custo de água, luz, gás. E esses R$5, com a caixinha, perdão, custava praticamente R$8. Você consegue vender de R$35 a R$40, ou seja, 4 macarrões Exatamente. na embalagem. É super bom. Essa é época super... de Natal, qual que é o macarrão que você mais vende? Olha, os decorados com as decorações de Natal são os que mais vendem, mas os sabores, os tradicionais, chocolate, limão, baunilha. Aquele verdinho é pistache ou limão? O amarelinho aqui é limão. Amarelo e limão. Isso. O vermelho? Esse bordô é de cereja, que você Cereja? amou da última vez. Nossa, já lembrei. O vermelho com rosa é frutas vermelhas.
Nossa, Tem eu também lembrei. laranja com capim-limão, baunilha. Eu vou ter que pegar um daquele ali. Pega, que esse Ó, vou seu ter que lembra que você pegar porque- adorou. Meu, pensa num macarrão gostoso. Esse azul do que é? Baunilha. Baunilha? Isso, é um que a gente vai fazer hoje aqui. Esse aqui laranjinha. Laranja com capim-limão. Laranja com capim-limão. Esse rosa É champanhe, que você também falou bastante da outra vez, você adorou. e esse outro aqui, Caramelo. caramelo. Aqui são os decorados de Natal. Olha Isso. que trabalho incrível que a Mai faz. Aqui também, decorado de Natal. Natal. Eu vou ter que pegar esse cerejinho aqui, ó, que esse cereja foi campeão. Para todo mundo entender, você faz a massinha, a de cima e a Isso. de baixo. Exatamente. E aí a gente faz o recheio. Deixa eu morder para vocês entenderem melhor. Meu, é muito bom. Muito bom. Ó. Em cima é crocante, o recheio é macio. E aí aqui a gente tem o recheio de... Esse aqui é cereja. Isso, é uma ganache feita com a cereja amarena e tem uma cerejinha aí no meio também, que é o nosso... Nossa. que deixa mais especial. Quantos graus já tá aqui? Aqui tá subindo 80, mas já deve estar perto de 100 graus. Quanto mais ele sobe, mais rápido é, tá, gente? Então você fala assim, tá demorando para subir, vou ali fazer outra coisa. Não vá, porque vai subir rapidinho, tá? Então Ele começa 101. a subir ó, e vai até 118 graus. Ó, você que está acompanhando, vale a pena investir no termômetro. 118 graus é técnica para fazer. Vale a pena você aprender a fazer desse jeitinho, né, Mai? Vale a pena. O 118 graus, ele seria mais ou menos equivalente ao ponto de bala dura. Perfeito. Tá? Desculpa, ponto de bala mole. Mas eu acho que fazer no copo, na água, o macarrão precisa de mais precisão. Então eu acho que vale a pena investir no termômetro, eu acho que faz toda a diferença. Na sua loja, por curiosidade, você faz na panela assim ou você faz de outra forma? Não, panela sim, Faz com a batedeira, panela. é só É as artesanal. dimensões que mudam. Uma panela, panela grandona maior pra fazer a calda e uma maior. batedeira grandona, só Perfeito. isso. Ó, primeiro, então, a base dele é muito técnico, tudo vale a pena você aprender. E, na verdade, é mais técnica e forma de você aprender tudo do que o custo. Porque se a gente pensar, esse que a Mai faz é praticamente o custo de um brigadeiro. Não é? Se a gente Isso, parar para é. pensar. Tirando esse daqui que tem uma amarena aqui dentro, ó. Isso, que aí A deixa amarena é uma pouco cereja mais. italiana, ó, tá aqui dentro, ó. Esse aqui eu lembro que eu comi logo uns 3. É muito bom. Essa cereja da Mai vem lá da cidade de Bolonha, na Itália. Exatamente. Né? Ó, você que está acompanhando a E gente, fica muito bom, né? muito bom. Ele estava aqui perto de 103, está subindo já para o 105 e aí agora que vai, pode aumentar um pouquinho, isso. Ó, Vai rapidinho. então aqui a gente tem água e açúcar nessa panela. Não tá queimando sua mão, não? Não. E aí a gente vai fazer essa calda. Essa calda a gente vai misturar com as claras em neve. Exatamente, a gente São vai 7 claras que estão lá. A gente vai colocar aos poucos ali enquanto bate a clara para ele formar o merengue italiano, que nada mais é, gente, do que o marshmallow, tá? Também Perfeito. podemos chamar de marshmallow e que a gente vai utilizar depois na finalização de uma outra receita, que é uma surpresa, uma receita que eu nunca dei, hein? É mesmo? É Que mesmo. legal. Quer que eu venha pra cá, Dioguinho? Eu já volto, tá, Mai? Tá bom. Chegamos? Estamos quase aqui. E aqui Aqui a clara em neve já chegou em neve, já tá branquinha Para? aí. Não. Pode deixar, porque logo a gente já vai começar a colocar o açúcar. Perfeito. E aí a gente depois Essa vai começar a caldinha, nossa para massa. todo mundo entender, a gente coloca lá. A gente tá fazendo a base do macarrão. Aqui Exatamente. o açúcar e a água. Isso. 110, 111. 112. E aí aqui a gente vai depois começar a misturar no nosso bowl a farinha de castanha de caju com o glaçúcar, ou açúcar de confeiteiro, né? Perfeito.
E aí a gente vai depois vir com esse merengue e uma parte de claras cruas, que é interessante também na massa, que vai ajudar a secar e formar uma crostinha, que depois eu vou explicar para vocês um pouco melhor, que é o truque de quando a gente vai levar para o forno, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade aí no macarrão. Essa é a base para todos eles. O que você está ensinando agora vai servir para todos. Isso, e não importa a cor, tá? Igual você comeu o Bordeaux, você comeu o outro de chocolate, a casquinha é sempre a mesma. O que vai mudar é a coloração, então a gente trouxe um pra gente colorir de vermelho, trouxe um pra gente deixar branco, porque a gente tá pensando aí no Natal, né, nas vendas de Natal. A base do de chocolate e o outro de cereja é exatamente igual, só muda a cor, o que vai dar é o recheio. Ó, praticamente 117. Chegou aqui, ó, 117, 118, ó, chegou o termômetro correto. Foi. Pronto, chegou 118 graus, ó. Agora a gente vem pra cá. Você está aprendendo o jeito mais técnico de fazer macarrão. Tem 7 claras lá. Vai colocando a calda aos poucos. Isso. O pessoal chama colocar em fio, né? Que ele vai caindo um fiozinho aqui. Ele vai triplicar de volume, tá, gente? Essas claras. Então, não façam mais do que 3 receitas na batedeira de vocês, porque senão não vai caber, tá? É como se você tivesse, na verdade, ao invés de 7... 21 ovos, mais ou menos isso, para você entender. Então ele vai ficar quase cheio esse bowl aqui. Volume. Então a gente pode dizer que você misturou a técnica que você aprendeu na França com uma receita italiana, que é o merengue italiano que você faz. Isso. Com a parte brasileira, que são as castanhas, para baratear e você em casa conseguir fazer também, não é? Ó. Quer que aumente? Agora pode aumentar. Quando vocês colocarem a calda, não coloquem a batedeira muito alta, tá? Pra ele conseguir misturar bem. E agora sim, terminou de colocar, pode aumentar, pode até deixar no máximo se quiser, porque agora a gente quer que ele resfrie. Então se vocês colocarem a mão agora nesse bowl, tá até soltando fumaça, tá porque ele fica muito quente. Cuidado para não queimar a mão nessa hora aqui, ó. E aí agora a gente vai esperar ele esfriar um pouquinho, enquanto isso a gente vai fazendo a mistura aqui no nosso bowl da farinha com o açúcar de confeiteiro. Olha que interessante, então a gente fez a calda com açúcar e água, lá tinham 7 claras, aí a gente colocou a calda que chegou a 118 graus, colocou lá em ponto de fio, ela vai descendo, deixa batendo, ela vai triplicar o volume. Agora, aqui, a gente vai fazer, essa ainda faz parte da base. A base, exatamente. Tá. A gente vai colocar a farinha de castanha de caju, que já tá peneiradinha, tá? São 3 xícaras e mais um pouquinho, isso. Vai. São 3 xícaras e mais 2 colheres de sopa da farinha de castanha, que aqui pode ser a de amêndoa, pode ser uma outra castanha também, se vocês quiserem. Você prefere então fazer com Eu prefiro a de caju. Caju, perfeito. Isso. Faça com a de caju, que é muito bom. Eu já comi logo 3 macarrões que eu não sou obrigado a esperar o final, não é? É. Ó. O açúcar de confeiteiro. Esse de cereja é muito bom. São 2 xícaras e mais 1/3 de xícara de açúcar de confeiteiro. Exatamente. Você mistura junto então com a farinha de castanha de caju. Exatamente. Eu vou fazer ao mesmo tempo aqui, Edu, porque a gente vai fazer 2 cores, tá? Então a gente vai repetir aqui, farinha de castanha de caju, açúcar de confeiteiro. Exatamente. Então, açúcar de confeiteiro junto com farinha de castanha de caju. Aqui, para vocês entenderem, você vai fazer, usar aquela mesma base que a gente está fazendo para fazer com 2 cores diferentes. Exatamente. Perfeito. Então, aqui agora a gente tem a pré-mistura já prontinha para os 2. O branco, ele não leva nenhum corante, tá? Então, a gente vai deixar a clara do jeitinho que ela tá aqui, branca, exatamente. Então vocês vão ver que tem claras aqui e tem clara ali no merengue também. Vocês vão ver que vai, essa quantidade de clara a gente divide em 2. Quantas claras são? Aqui é mais ou menos a metade do que tem ali, então são mais ou menos 3,5. 3 claras e meia, para dividir 3 claras e meia, ruim, né? Pode ser 3 ou 4, vai dar certinho a receita. Então aqui a gente tem o corante. Perfeito. O corante vermelho, tá? Que a gente mistura o amarelo com um pouco de vermelho, tá bom? E aí eu vou misturar nas claras, exatamente. Perfeito. Ó, você que está acompanhando a Mai fazendo macarrons. Mai, daqui
essa clara você não vai bater em ponto de neve? Não, não. Aqui eu só vou misturar mesmo com a colher e nós vamos misturar diretamente aqui junto com aquele merengue, tá? Perfeito. O merengue, eu só tô misturando. deixa eu ver a temperatura dele aqui, ó. Vai mais um pouquinho aqui, que ele tem que esfriar. Vai esfriar só mais um pouco, tá? Beleza, eu já volto então. Aqui, a gente deixa batendo até ela triplicar o volume. Isso. Foi o que aconteceu. Exatamente. Aí agora ela vai, quando ela começa a esfriar, ela começa a dar uma reduzidinha pra ela ficar bem firme. Então eu vou parar aqui pra gente ver se ela tá já num ponto bom da gente... Esse é um marshmallow bonito, hein? Ó, É. você que tá acompanhando em casa, olha o marshmallow. Vou tirar aqui. Fica bem bonito, fica bem... Se ele ficar mais friozinho, ele fica com aquele picozão ainda mais Mas tá, bonito. tá firme. Tá bom já. E aí, a hora que... Pra vocês saberem, tem que estar bem friozinho, tá, gente? A hora que estiver bem frio, ele tá bom. Então, aqui é uma base que você vai dividir nessas Isso, duas nós partes. vamos dividir, na verdade, em 3 partes. Uma porque a gente vai usar ali para nossa próxima receita, mas senão a gente dividiria em 2 aqui, tá? Perfeito. Para colocar no... E ali tem, então, na mistura que tem castanha, Isso, farinha de castanha com açúcar de confeiteiro. exatamente. E você usa o açúcar de confeiteiro para não ficar aqueles gruminhos de açúcar, para ficar mais Isso, maciozinho. Para ficar mais macio, ele fica melhor. Então, vou separar aqui um pouco. Deixa eu pegar uma colherona para você. Ó, você que está acompanhando a gente, tem alguma dúvida? Mande para a gente 11 994652423 ou, se você preferir, @fica com a gente TV. Ó, você que nos acompanha, eu vou usar o nosso Top Álcool aqui, ó, para limpar a cozinha. Top Álcool bactericida, desinfeta a sua cozinha, é um produto incrível, ó, ou qualquer outro ambiente da casa. Aí, Mai, você dividindo ela, Isso, você separei, usa na base. Então, aqui um pouco. E agora aí sim nós vamos dividir em 2. limpa aqui para você, Isso. senão a gente vai levar o corante para tudo, né? Vai, Ó, exatamente. Corante tem esse... pronto. Aí foi. Então aqui nós vamos dividir em 2. Eu vou já colocar Direto aqui. metade aqui. E aí mistura com uma espátula uma mesmo. espátula, exatamente. Ó, você que está acompanhando, essa é a base do macarrão. Um doce que é sensacional, faz muito sucesso. Você Espera aí, Edu, que ainda aí é não. o pulo do gato, hein? Ah, então tem que esperar para mexer. Ó. Ah, lembrei agora. Lembrou? Lembrei. Então coloca esse restinho aqui pra mim. Sim. Ó. Então deixa bater bem, ó, para ela ficar firme, ó. Tá firminha, ó. O merengue, aí colocamos aqui. Isso. Esse aqui que é o branco, então, Aí você vai misturar mais ou menos 3 claras em cada um deles. Ó. exatamente. Então aqui a gente vai, esse aqui vai a clara sem nada, né? Sem corante. Você pode... Crua. Crua, despejar aqui. Depois a gente vai assar essa receita. Isso, vai ao forno. Essa aqui é a parte do, vamos dizer assim, a parte do pãozinho do hamburguinho. Se a gente dividir, classificar o Isso macarrão mesmo. como hamburguinho, aqui vai a cor. Isso, Perfeito. e esse daqui vai a clara colorida, tá? Então a gente tá fazendo, lembrando que a gente tá fazendo o branco e o vermelho, pensando aí na nossa venda de Natal, Perfeito. que vai ser um Natal incrível para todo mundo que fizer aí os macarrões. Sem dúvida. E aqui nós vamos começar a mexer, tá? que eu mexer Delicadamente, mesmo com você? pode ser? Bem delicadamente, pra gente não perder o ar dessa clara em neve, desse merengue que tá tão bonito. E essa clara crua vai ser responsável por ajudar na secagem na hora do descanso depois do nosso macarrão. Então, a hora que depois que a gente mexer aqui, a gente vai porcionar na assadeira e vai descansar esse macarrão por 2 horas, mais ou menos, até que essa massa não grude mais no nosso dedo. Então, essa massa a gente não pode usar para assar. Isso, aqui hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir espero. assar essa daqui, mas A gente teria que esperar. teria que esperar, tem que esperar 2 2 horas, exatamente. Perfeito. Ou até ele não grudar mais no dedo. Perfeito. E aí vai mexendo, vai misturando assim, de baixo para cima, sem perder muita a textura dela. E ao mesmo tempo prestando atenção se tá bem misturadinho, se tá bem homogêneo aqui essa parte da farinha, para não ficar os gruminhos de farinha de castanha. Cuidado para não mexer demais aqui. Isso. Ou- Ele lembra. Que eu lembrei até a explicação que você deu. Faz tempo, mas eu lembrei.
Eu fiz depois o macarrão em casa, eu fiz e deu certinho, mas o que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque se você já comeu macarrão que é duro, é por conta disso, né? Porque ele não mantém tanto aquela... Não é nem a questão da textura, mas é a hora que você for colocar na assadeira, ele vai se desmanchar inteiro, assim, ele vai se espalhar muito se ele tiver muito misturado. Ele não fica assim... Não, ele não fica certinho. Esse é crocante, mas é macio. Vê se tá direitinho esse. Ó. Aí, então essa parte você mistura com a clara crua. Crua, exatamente, Perfeito. que vai ajudar nessa hora da secagem. Você que está acompanhando a gente, tem alguma dúvida? 11 99465 2423 e @fica com a gente TV. Tá ótimo, Edu. Então Tá bom? aqui também tá uma massa bem bonita, ela cai sem cair muito rápido. A gente chama isso de ponto de fita. Perfeito. Tá? Então ela vai caindo sem ser muito rápido, nem muito devagar. E agora a gente vai para o nosso saco de confeitar para a gente conseguir porcionar e fazer as bolinhas, tá? Essas aqui? Isso, a gente vai usar esse daqui. Tá. Eu vou colocar essas aqui mesmo no saco. Ah, tá? perfeito. Então aí, se vocês tiverem, quanto mais fininha for a assadeira de vocês, melhor, tá? Porque fica mais fácil de vocês usarem o saco de confeitar. E aqui, super importante, a gente tá usando um papel que chama papel antiaderente e não um papel manteiga, tá? Perfeito. O papel manteiga, ele gruda muito. Então, no papel antiaderente, vocês encontram no supermercado também. E é super bacana, vocês vão usar esse lado liso aqui, esse lado meio siliconado, que é pra não grudar, tá? Perfeito. E aí você vai colocar e aí na eu vou manga, colocar então, na essa manga mistura. aqui, exatamente. Ó, pra você entender, aquela mistura que a gente fez ali, você põe na manga agora e ali, Isso. só depois disso vai assar, certo? Só depois disso nós vamos esperar as 2 horas de secagem e aí nós vamos assar. Perfeito, ó. Eu já venho aqui, já volto, ó. Daí, mas se você sentar ali, Não levanta mais. mas você não levanta mais. Ó, aí a gente separa na... Coloquei aqui só aquela massa no nosso saco de confeitar, Perfeito. tá? E aí aqui agora a gente vai fazer as nossas bolinhas para assar. Se você preferir, tiver achar melhor, você pode usar também invertido. Eu só tenho uma assadeira alta, não tem problema. Coloca Perfeito. aqui no fundo, tá? Então, aí, para você de casa entender, essa é uma das partes do macarrão, que é como se a gente dividir ele como se fosse um hamburguinho. Essa seria a parte de cima e a parte de baixo. Isso. E dentro dele vai um recheio. É isso mais ou menos, é isso né? mesmo. Quantos macarrons você já chegou a fazer num dia? Você lembra, não? A gente faz em torno de uns 2.500, 3.000 macarrons por dia. E essa 2.500? época do ano a gente tem um turno noturno, a gente trabalha 24 horas por dia, a cozinha não para conseguir atender todos os pedidos aí de Natal, de fim de ano. Você que está acompanhando, a gente comparou com a receita de bolo de rolo, porque você viu, é técnico para fazer. Técnico. Essa batidinha é só para acertar ele. Isso, exatamente. Você tá vendo que aqui ele continua com um pouquinho da marquinha do bico, a hora Perfeito. que a gente dá essa batidinha. Se vocês preferirem, você pode bater direto aqui o papel, por exemplo, Perfeito. porque fica às vezes E aí mais ele fácil. fica perfeitinho. Fica Mas o perfeitinho. que é legal? É artesanal, mas Super. assim, a parte de cima, se você olhar, todos eles são lisinhos. Isso. né? Então essa Olha que batidinha. legal, você está aprendendo a fazer macarrão. Esse que basezinha é de fora? Esse o branquinho a gente usa na loja para o sabor de coco. De coco. Isso, mas como eu te falei, a cor não interfere no sabor, Perfeito. tá? Poderia ser baunilha. Poderia esse. ser baunilha, recheio poderia de ser chocolate, exatamente. amarena. O que quiser. Qualquer um tá? deles, Então é perfeito. legal essa personalização das cores aí, principalmente para essas datas festivas, tá? Perfeito. E aí aqui a gente vai deixar aqui em cima, porque mais pra frente no programa eu vou mostrar pra vocês o ponto que a gente levaria esse macarrão pra assar, tá? Perfeito. E aí eu vou pingar agora um pouquinho do vermelho. E o que acontece se a gente mexeu demais naquela etapa? Aqui ele estaria inteiro espalhando. Perfeito. Ele não ficaria Ele não fica redondinho. no formato certinho, Exatamente. como ele tem que ficar. Perfeito. Então é aí que Ó, você que mora está o acompanhando problema. a gente, ó, macarrons a gente está fazendo ao vivo, são 11h03 da manhã. É uma receita que é trabalhosa, mas é uma receita que vale a pena demais fazer para vender. Eu conheço a Mai já há um bom tempo, ela está sempre feliz fazendo macarrão, não é? O negócio só cresce, não só é? cresce, graças a Deus a gente... Imagina só, 2.000 macarrons no dia, é bastante, hein, Renato? 2.000 macarrons? Ó, Haja festa, né? Haja haja evento. festa, haja evento. Mas, ó,
brigadeiro, tem muita receita que você come qualquer dia. Antes era só pra festinha. É. Aqui também, não olha tem que eu problema. fiz, Não a tem problema. meleca. Não se preocupe. Não se preocupe. Olha lá, quando a gente faz ao vivo, se isso aqui acontecer, sabe o que você pode fazer? O quê? Você vem aqui e volta a sua massa. Ah, perfeito. Você não perdeu a sua massa se aconteceu, olha lá, seu equipamento melhor, seu utensílio melhor ainda. É bom que aconteça essas coisas. Exatamente, a gente já ensina o como aproveitar, nada se joga fora. Ó. Boa. Perfeito, ó. Eu vou pingar de novo esse vermelhinho aqui. Perfeito, ó. Dá pra salvar. Salvamos, ó, não tem problema nenhum. Tudo dá pra salvar. Ó, você que tá acompanhando a gente, uma das coisas mais importantes é assim, sempre falar a verdade. Virou, não virou, isso é aprender a salvar. Não, porque Faz de acontece, novo. a gente sabe Pode que acontece, né? Na vida real, tudo... Ó, cada duplinha dessa que você tá vendo dá pra fazer um macarrão, certo, Dai? Certo. Esse vermelho você usa pra que sabores? O vermelho a gente usa no de frutas vermelhas, a gente usa no de Romeu e Julieta. E quem quiser fazer com chocolate pode também. Também pode. Eu adoro o de chocolate no vermelho, eu acho que fica super bonito, dá um contraste super bonito. Por exemplo, baunilha, a gente pode rechear o branco de baunilha e o vermelho de chocolate hoje, por exemplo. Perfeito. Ó, dá aquela sentadinha nele, que é pra ficar tipo um... Ó que lindo, você tá aprendendo o processo artesanal, essa é a base dele. Isso, essa é a base Aí você dele. fez a base branca e a base vermelha. A gente vai fazer os sabores, né? Isso mesmo. Os sabores a gente vai precisar de panela, não vai? Gente, fiz a mesma coisa de novo. Não Vai precisar de panela, não vai? Não tem problema. Não acredito. Não se preocupa. Você vai precisar de panela, não vai? Vou, a gente vai precisar... Na verdade, a gente pode usar micro-ondas agora. Ah, micro-ondas, tá? Porque a gente perfeito. vai derreter o chocolate e... Derrete os dois? Vamos derreter os dois. Esse a gente daqui? pode até juntar, tá, Edu? A gente pode usar os dois juntos. Ah, vamos fazer um maior então? Isso. Pode ser aqui? Pode ser aí. Aí você tem Pode mais já ou menos derreter. uma xícara de ao leite Isso, e uma xícara... do amargo, Perfeito. tá? Aí com as gotinhas é mais fácil a gente derreter. Ah, isso é. Perfeito. Muito mais. Aí vai de 30 em 30? Pode de 30 em 30 pra gente não correr o risco de queimar. O que tem nesse recheio? Os dois recheios são uma base de ganache de chocolate. Perfeito. Tá? E então a gente tem o chocolate, a gente vai ter o creme de leite, no chocolate vai o chocolate, creme de leite, manteiga e um pouquinho de sal, tá? Perfeito. E aí, esse vai ficar aquele recheiozinho cremoso. Cremoso, dentro. aquele primeiro que Posso você tirar comeu. esse? Pode tirar. Esse aqui a Aquele gente já primeiro usou, que você já usou? comeu. Isso. Perfeito. Então, você que está acompanhando agora, a gente vai fazer o recheio. Então vai de 30 em 30 ali para derreter. Tem chocolate ao leite e chocolate meio amargo, certo? Exatamente. E dos recheios, qual que é o recheio que você recomenda para quem vai fazer para... Eu acho que esses Vender. dois clássicos são imbatíveis, assim, não tem quem não goste, é super bons, ficam super gostosos. Aqui, ó, Então, de 30 acho em que 30, vai mexendo assim, ó. Abre lá o micro-ondas e vai mexendo, ó. Que daí vai derreter mais fácil, ó. Dá uma mexidinha assim, volta pra lá e vai mais 30 segundos, ó. Então vai de 30 em 30 para você não queimar o seu chocolate. Aí na panela o que você tá colocando? Eu vou aquecer o creme de leite, tá? Poderia aquecer no micro-ondas também, tá? Quanto que tem de creme de leite aí, mais ou menos? Uma xícara? Isso, uma xícara. Uma mais ou xícara menos, de creme de 200 leite ml de creme de fresco? leite. Fresco, isso Perfeito. mesmo. Ó, então na panela, o creme de leite, o que você precisa? Eu queria mais uma espátula daquela... Pode usar essa daí se quiser. Pode usar essa daqui? Pode, não tem problema não. Ela é boa também. E eu vou colocar também uma pitadinha de sal aqui no creme de leite, que a gente sempre gosta de usar um pouquinho de sal pra temperar mesmo a receita, pra não ficar tão doce, tá? Perfeito. Ó, você tá aprendendo a fazer macarrons no Faça e Venda de hoje, mas você tá muito impressionante, gostosa. É trabalhoso, mas é uma receita que quando você faz e aprende, não é? É. Ela é fantástica. E essa receita é uma receita de sucesso, com certeza. Quantos anos você já faz macarrons? Há 12 anos. 12 anos. 12 anos. E o teu negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Qual foi o lugar mais distante que você mandou macarrons?
Olha, acho que foi para Roraima. Roraima? Isso, a gente envia Brasil inteiro, então toda semana, todo dia tem pedido saindo aí de... Para tudo quanto é lugar. Para todo o Quanto Brasil. tempo ele dura, o macarrão? 4 dias temperatura ambiente e 1 semana na geladeira. Então, 1 semana na geladeira. Isso. E... Ou 3 meses congelado, tá, gente? Então, Congelado se vocês fizerem, exatamente, essa é uma parte super boa aí dos macarrons, que dá para congelar. Então, fica super prático. Na nossa casa. Renato, por que será que na nossa casa só dura menos de 24 horas? Porque todo mundo gosta. A Maria gosta, o Alezinho gosta, a Ana gosta, todo mundo gosta. Ela dura pouco lá. Então não tem esse problema. Não dura 1 semana? Dura nada, dura nada. Vai mais um pouquinho aqui, né? Pode. Ó, vai de 30 em 30 para você não errar. Ó, vamos mais 30 aqui. Ali na panela o que tem? Então uma xícara o creme de leite e uma pitada de sal. Só isso? Só isso. Aí esse chocolate vai aí. Eu vou colocar, na verdade, ao contrário, o creme de leite aqui. no chocolate. Isso. Perfeito. Se você quiser, eu vou derretendo aí, tá? Tá, perfeito. Ó, então você pode ir aqui? Eu assumo aqui o chocolate. Muito obrigado, ó. Você que está acompanhando a gente está recebendo a doutora Mirella Boscato. Mirella, seja bem-vinda sempre. Obrigada. É um prazer. A gente vai falar do Ora meu. Pronobis. Com licença. Como vai? Prazer. Bom dia. Bom dia. A gente vai falar do Ora Pronobis. Aliás, a gente fala muito do Ora Pronobis, mas a gente... É bom ter uma especialista como você para falar das principais qualidades que ele tem. Eu sempre falo assim, a Ora Pronobis é natural, uma planta. Só que pouca gente tem em casa, não é? Verdade, Edu. E você pode suplementar, ele é um ótimo anti-inflamatório. Isso, prazer, né, estar aqui no seu programa, Obrigado. falando com o seu público, que beleza, né, a gente levar saúde, levar informação nutricional e qualidade de vida. Então, Ora Pronobis é uma plantinha comestível, então ela pode ser, né, consumida in natura, em receitas, e suplementação, né, Edu, em pó também é importante, né, então adicionar aí numa água, enfim, então também, e claro, o principal, assim, benefício dela é o processo anti-inflamatório mesmo, Para né? quem tem inchaço, para quem tem dores, é Isso, ótimo. ameniza muito as dores. Como ela tem uma grande quantidade de antioxidante, então ela faz com que o processo dos radicais livres seja amenizado. E assim, o processo inflamatório diminui. Você sabe que eu não tinha essa noção no começo, mas eu tenho um funcionário, o senhor Adonel, que é uma pessoa que a gente gosta muito, ele falou que o médico receitou para ele, porque ele estava com dores nas articulações, ele trabalha já há bastante tempo e tal, e ele receitou o Ora Pronobis, que é muito bom para isso também. Muito bom, Edu. Então, por ela ter essa quantidade grande de antioxidantes, está comprovado cientificamente, então super aí recomendo, tanto em pó quanto em natura, então a articulação vai diminuir esses problemas de articulação. Tá joia, muito obrigado, viu? Obrigado você, Você gosta Edu. de macarrons? Adoro. Então eu vou separar, daí você escolhe o sabor que você quer. Gostei, obrigada. Tá bom? Aí a gente está fazendo aqui os recheios. Os recheios, aqui é só... Um é de chocolate. A Exatamente. gente misturou uma xícara de chocolate ao leite com uma xícara de chocolate meio amargo. Exatamente, e agora a gente vai misturar aqui o nosso creme de leite. Perfeito. Tá? Aí lá você tem mais ou menos uma xícara de creme de leite que você colocou uma Isso. pitada de sal. Exatamente, só. Mais nada. E só aqueci aqui para ficar mais fácil de misturar, tá? Esse que você está vendo é o ganache para rechear o macarrão o de macarrão. chocolate. O de chocolate, como você falou, é um dos que mais vende. Exatamente. Se você fosse recomendar uma pessoa a fazer para vender, você recomendaria começar com poucos sabores? Eu acho que começar com 2, 3 sabores é E E basta, E qual exatamente. você começaria? Eu começaria com os clássicos, chocolate, baunilha e um de fruta, um limão, por Você exemplo. começou assim? Eu comecei assim, Então, acho que tinham chocolate. 5 sabores na confeitaria. E aí, quando eu comecei a trabalhar só com macarrão, que a gente expandiu mesmo a nossa Quantos cartela são aí. hoje, por curiosidade? Hoje são 18 sabores, todos 18 os dias. sabores, ó. Siga lá a @maimacarrons. 18 sabores, então. 18 sabores, Mas você já vocês fez outros encontram lá. sabores que você não Nossa! vende. Todo mês tem um especial do mês, então há 12 tem, anos. Sabores que vão pedindo? Tem Esse muito. aqui você quer que eu derreta mais? Pode continuar a derreter. Aqui, gente, então a de chocolate está prontinha. A gente misturou... mentira, ó, faltou minha manteiga aqui. Então a gente misturou chocolates derretidos com o creme de leite, o sal e agora falta só essa parte da manteiga, que como o chocolate está aquecido, ela vai derreter aqui também, vai dar uma cremosidade extra. Ô, mãe, mas ele tá cremosão. Isso. Ele não pode ir desse jeito no recheio. Não, agora ele vai gelar, de preferência por 24 horas na geladeira.
para estabilizar essa ganache e aí sim a gente vai poder rechear o nosso macarrão. Então a gente pode dizer que o ideal é você preparar toda a base dele num dia, você pode assar, fazer o recheio e no outro dia você começa a rechear. Isso, o ideal mesmo, na verdade, é vocês podem fazer com antecedência, congela as casquinhas e aí um dia antes de você vender, de você sair a sua encomenda, você faz o recheio e recheia para... E recheando ele, você já pode vender? Pode vender na hora. Pode vender. Até é bom por causa da durabilidade. Exatamente. Ele vai durar, como você falou, 4 dias, temperatura ambiente, 1 semana na geladeira. Ele não estraga, ele vai perdendo qualidade, né? Ele vai ficando duro. Ele vai ressecando, a casquinha vai ficando bem dura, exatamente. Não é que ele se deteriora rápido, né? Não. Ó, posso te dar aqui? Pode. Aqui já tá legal, ó. Aí é só misturar. Aí você tem mais ou menos uma xícara, um pouco mais de... Um pouco mais, uma xícara e meia de chocolate branco, que vai ser o recheio dele também. Eu já volto, tá? Você segura um pouquinho só? Seguro. Aqui a gente misturou a mesma coisa. Aqui a gente só tem o chocolate branco. Aqui eu vou levar ao fogo o nosso creme de leite. Nessa receita tem uma coisa diferente que tem um pouco de creme de leite e tem um pouco de leite também. Perfeito. Tá? Acabei de ligar Você que está aqui. acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Acabei de estar ligado aqui. Ah, tá aqui. Por favor. Então, creme de leite, mais ou menos uma xícara, aí um pouquinho de leite. Isso. Aí aqui a gente vai colocar a pasta de baunilha. Isso é uma coisa legal de falar. Eu acho que a gente pode fazer com a baunilha natural, mas que é bastante cara, né? Mas hoje em dia a gente tem pastas de baunilha que tem os pontinhos da baunilha, que são feitas com baunilha de verdade e que tem um custo muito mais em conta, né? Então eu vou colocar aqui seria uma colherzinha de café. E ela é mais forte, né? Ela é mais forte, ela vai saborizar com menos, né? Então acho que é uma coisa que vale a pena aí utilizar pensando no custo da receita. Perfeito. Então aqui uma xícara de leite, umas 2, 3 colheres de sopa de primeiro creme de leite, depois o leite e uma colher de chá de canela. De baunilha. Isso. E aí tem aquela pitadinha de sal de novo. E uma pitadinha de sal. Ó. Você que está acompanhando, a gente está fazendo a receita na panela que não gruda nada. Podemos voltar em 30 segundos, Dioguinho? Roda aí. Então aqui o recheio de chocolate branco. Baunilha, né? Isso. Então aqui a gente tem o chocolate branco, a gente vai virar nossos líquidos aqui para concluir o recheio de baunilha. Esse é a mesma coisa, a gente tem que deixar gelar para a gente usar. Também 24 horas para a gente usar. Então a gente trouxe um prontinho. Você trouxe nesses daqui. Isso. Esse é de chocolate e esse mais amarelo? É o de baunilha. Esse é o creme da próxima receita, tá? Então são esses dois aqui. E olha que legal, ó. Então tem ganache de chocolate, você deixa já nessa bisnaga. Deixo, para facilitar o trabalho. Você faz artesanalmente e deixa na bisnaga. Olha que legal para você de casa. Olha a qualidade do trabalho da Mai que você está acompanhando, @maimacarrons fazendo, ó. Olha que delícia. Aí você sempre põe a data, né? Isso, a gente deixa tudo etiquetadinho, né? Quem foi o responsável por fazer, Exatamente. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando você tem uma empresa, você põe o responsável. Que fez o produto. Aí você vai ter a Você consegue rastrear, qualidade, né? A data que foi no feita, caso quem aqui, fez. Foi a Michele, né? Ó, Michele, você tá vendo aí a gente. Ó, as duas foram a Michele. A Michele que foi responsável por fazer esses recheios, que é uma das responsáveis para fazer os recheios. A Lu, a Michele e a Rô lá na empresa. Eu vou mostrar como você faz daqui. Você usa seladora para fazer. Ó, vou mostrar a nossa seladora para você. Não sei se é essa que você tem, mas essa é a melhor. Se não for, a gente recomenda. Daqui é igual ter um macarrão. Vou levar uma dessa hoje, então. Eu brinco que ela é sensacional. Gostou delas? Legal, Gostei. Né? Incrível, essa né? grandona aí. É incrível, sensacional. Aqui que você tem? Então aqui finalizamos o recheio de baunilha, geladeira. Fechado? Fechado. E aqui agora a gente tem eles prontinhos. Ó, ele vai assar? Quanto tempo que ele assa? Isso, eu queria mostrar aqui. A gente tem aquele que a gente pingou. Sim. Qual que é o pulo do gato aqui pra gente não errar na hora de assar, tá? Perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer, pra saber se tá bom, se a gente já pode levar pro forno, a gente vai encostar o dedo na nossa massa
ela ainda tá grudando, mas já não Perfeito. tá grudando tanto. Se a gente põe o dedo aqui no meio, ela vai grudar um pouco mais, tá? Mas ela já não tá grudando tanto. A hora que você colocar o dedo e já não grudar mais, se tiver formado uma capinha realmente sequinha por fora, aí você pode levar no Quanto forno. tempo que demora mais ou menos para isso acontecer? Mais ou menos as 2 horas. 2 que eu falei horas. que a gente teria que esperar. Perfeito. Exatamente. Então você tá? espera 2 horas para assar. Pra assar. Aí a Depois gente... para assar, quanto tempo que ele fica no forno? São 12 minutos, é rapidinho. 12 minutos, Isso. então? Então a gente E vai a começar temperatura? com 120 graus, é um forno baixo, tá? Por 4 minutos. Depois a gente abaixa mais um pouquinho o forno para 95 graus, mais 4 minutos. Depois abaixa para 90 e mais 4 minutos. Então divide em 3. 4, Isso. 4 e 4. Exatamente, 120, 95 e 90. Isso para ele não queimar, para ele não pegar cor, para ele continuar branquinho, mas terminar de assar no meio. E ficar lisinho desse jeito que você está vendo. E ficar Quando eu lisinho falei desse que lembrava um hamburguinho, é por ter essas duas partes, né? Ó. Isso. Aqui são duas partes como aquelas que a gente fez. Então você tem que ter obrigatoriamente para você fechar. A não ser que Exatamente. você faça um macarrão aberto. Um canapé de macarrão. Canapé de macarrão. Salgado você já fez? Já a gente tem uns parceiros, alguns de buffet, que fazem bastante salgado e fica super legal. Macarrão salgado. Vender na loja salgado nunca, mas quem sabe um plano pro ano que vem, porque Olha. já me pediram bastante. Que legal, porque você pode fazer o canapé. Ó, lembrando que o custo total com os gastos, R$ 44,25 da receita. Você consegue fazer 60 unidades de macarrons com a receita. Exatamente. É bastante coisa. E aí aqui a gente tem um recheio que estava na geladeira de ontem para hoje. E aí a gente pode vir recheando os nossos macarrons. Aí, esse recheio do que é? Esse é o de baunilha. Esse é o de baunilha. Exatamente igual que a gente fez aqui. Tá. E sempre com generosidade, porque o que dá sabor ao macarrão é o recheio. Perfeito. Então... Isso você explicou da outra vez para mim, quando a gente Isso. fez. Todo o sabor está no recheio. Exatamente, as casquinhas, como a gente falou, As casquinhas elas são de castanha. Você faz com farinha de castanha. Exatamente. Então ela não é, ela tem o sabor da castanha, ela é neutra, vamos Neutra, dizer. exatamente. Então esse aqui a gente fez o branco de baunilha, por exemplo, que nada impede que a gente recheie ele também de chocolate, né? Ou a gente pode vir para os vermelhos aqui recheando de chocolate também. Você que está acompanhando, macarrons 11 994652423 e @ Fica com a gente TV. Fica uma textura bem bonita, né? A parte cremosa está nesse recheio. Tá no recheio, exatamente. Então, quando você morde, que tem o crocante, que tem essa parte da textura, fica com a casquinha. E a hora que você chega no recheio, ele tem que ser um recheio cremoso. E perfeitinho, ó, para você fazer. E aí o ideal é que ele fique um pouco abertinho, assim, para você conseguir ver o Em volta. recheio. O legal é o artesanal disso, né? Se você olhar, ele tá ali dentro, o recheio, ele tá bem recheado. É importante também fazer bem recheado. Mas ele tá dentro ali, ó. É isso. É isso. Se ele Perfeito. estiver muito mole, ele vai escorrer, então por isso que o ideal é deixar de um dia para o outro, para a ganache estar bem estável. E sempre bom fazer, como você falou, você faz sempre de um dia para o outro. De um dia para o outro, exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Das duas receitas, qual você acha que a gente consegue fazer uns 12 minutos, Dioguinho? Tem alguma das duas que a gente consegue? Acho que a gente consegue fazer a torta, porque Vamos é só na a gente torta? fazer um creme, exatamente. Vou explicar Eu te a massa, ajudo a a gente fazer faz o creme. Perfeito. Tá bom. Eu te ajudo a fazer esse creme então. Ó, Então, você que está vamos lá. acompanhando a gente vai fazer agora uma torta de macarrons, é isso? É isso mesmo. Na panela você vai fazer o creme? Na panela nós vamos fazer um creme que é um lemon curd de limão, que Tá. é uma base... É um creme que fica bem gostoso. Eu puxo aqui para você. Pra cá, e fica bem azedinho. Ó, você que está acompanhando a gente vai fazer uma torta agora, uma torta de macarrons. É isso? Exatamente. Ó, e aí na panela o que você precisa? A gente vai colocar A gente vai num bowl. Na panela a gente vai aquecer esse suco de limão. Então Primeiro. tem o suco de limão, suco mais ou Isso. menos de 2 limões. 2 limões. Você raspa a casquinha do limão pra mim, Edu? Raspo, lógico. Enquanto isso, Aí na panela a gente faz uma base, é isso? isso. Enquanto isso aqui eu vou misturar o açúcar, Mais ou menos uma xícara de açúcar. isso, com os ovos e a gema. Perfeito. E aqui eu ponho a raspinha também. A raspinha do limão vai aqui. A raspinha do limão também pode ir aí. Perfeito, ó. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência.
Ó, raspinha de limão junto com o suco de 2 limões, aquece. Ali então a gente tem 2 ovos. 2 ovos O inteiros. açúcar, 2 ovos inteiros, 2 gemas. Perfeito. 2 ovos e 2 gemas. Isso, Perfeito. uma xícara de açúcar. Uma xicrinha de açúcar. Aí a gente vai misturar bem, bate bem aqui pra não estragar nossos ovos, pra ficar bem Essa é uma base. misturado. Aqui aqueceu o limão. Isso. Que E eu aí posso- a gente vai trazer pra cá, pra gente não, antes da gente chama temperar os ovos antes de voltar tudo pra panela. Deixa eu só colocar aqui o nosso amido de milho. Mais ou menos uma colher de sopa cheia. Exatamente, 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa, Isso. rasa então. Amido de milho junto ali. Isso, junto aqui com o açúcar e os ovos. Agora a gente vem com o suco de limão. E mistura para fazer a basezinha, ó. Você que Isso. tá acompanhando E aí a gente gente vai voltar tudo na panela para cozinhar como se fosse um creme confeiteiro. Perfeito. E- E essa é a basezinha da torta. Essa é Essa vai aquela ser o parte? recheio, Esse exatamente. é o recheio, perfeito. E é um aí creminho. a novidade, o que a gente nunca ensinou, é que a gente faz essa base da torta, em vez de usar uma bolacha, né, por exemplo, que o pessoal usa, a gente usa os macarrons, sabe aquele que talvez você fez o teste, deu errado e Ou saiu quebradinho? E essa manteiga entra Exatamente. depois? Essa manteiga vai depois, assim que ele estiver pronto, a gente coloca a manteiga para terminar de Perfeito. emulsionar. Aí tem que aquecer. Isso, aqui a gente vai vir ao fogo rapidinho, como ele tem uma base de ovos, ele cozinha bem rápido, Eu já volto, tá? tá? Aí a gente faz o creminho. Tirei um pouquinho do fogo aqui para te esperar, mas olha, já Tá. tá bem grossinho. Então é só a gente Mas esse é o recheio da torta. dar torta de limão, Perfeito. exatamente. É uma versão da nossa clássica torta de limão que todo mundo adora e conhece. Essa torta você vende? Essa torta a gente vende. A gente vende com essa aqui, ó, decorada de Natal. Que a gente tá vendo ali na imagem. Na imagem, exatamente. Perfeito. Então aqui tá pronto, ele tá bem grossinho já, cozinhou como Desligo? um creme confeiteiro, pode desligar. A gente vai adicionar agora a manteiga e aí, a gente pode levar ao fogo, a geladeira também, pra gelar. E aí a gente usar daqui 1 horinha, mais ou menos umas 2 horinhas, ou até que ele esteja bem friozinho, tá? Esse recheio, você colocou as gemas, então tem um sabor de gema também. Tem um sabor um pouquinho do ovo, mas ele é bem cítrico, ele é bem limão. Ele fica bem gostoso. Por exemplo, a gente usou limão. Se eu Aham. quisesse, deixa eu mostrar um produto aqui para você. Se a gente quisesse usar um lemon pepper, daria para usar numa outra receita de lemon pepper? Daria pra E gente, fica bom. inclusive, temperar um pouquinho aqui com o limão, no creme de limão, a gente colocar um pouquinho do lemon pepper, também vai dar um toque diferente. É tanto produto que... achei. Ó, poderia ter um toque... Poderia ter, ó, ver. Poderia. Gostoso. Poderia? Poderia. Aqui? Aqui, um pouquinho aqui, Aí, ó, um pouquinho, pronto. que ele vai dar um toque Pouquinho. diferente. Deixa eu mostrar, ó, só para ter um sabor diferente. No chocolate, sabe o que eu uso? Essa canelinha. É boa, não é? Ó? Fica A bom com canela, canela. Você gosta? eu amo. Você faz alguma coisa Daria pra gente ter feito a ganache de chocolate com canela, por exemplo. Você faz Dá. alguma receita com canela? A gente tem o especial do mês esse mês, que é com aquele biscoito speculoos, não sei se você conhece Sim. francês, que é bem à base de canela, que tem bastante especiarias, fica bem muito bem gostoso. É. Aqui a gente vai fazer a nossa base, que é como aquela receita que o pessoal usa a base de biscoito. Só que Tá. aqui nesse caso a gente usou os macarrons, aqueles quebradinhos, ou que Ou que você não não achou que cresceram. ficaram tão bonitos, Ó, exatamente. por exemplo, ele ficou desigual. Aí você vai lá, você não vai usar numa receita grande, você usa aqui. Isso, tritura no processador e vai virar uma farinha, né? Perfeito. E aí aqui a gente vai fazer aquela nossa receita de torta mesmo, a farinha que entraria no lugar da sua bolacha triturada. Perfeito. A gente vai pôr um pouco de farinha de aveia para segurar um pouco Uma essa xícara, mais ou menos? umidade. Acho que é um pouco mais, Edu. Uma xícara e meia, mais ou menos. Um pouquinho da farinha de castanha de caju. Mais ou menos uma xícara de café. Perfeito. E aí aqui a gente vai só misturar esse ovo aqui. Aí tem um ovo inteiro. Isso. Essa é a base Da torta. da torta, que é essa daqui, ó. Exatamente. Perfeito, ó. Então é aquela antiga
só de biscoitinho, só que aqui você faz com macarrão. Exatamente. Legal, você pode né? misturar tudo isso no processador se você preferir, tá? Para ficar mais fácil dela misturar todos os ingredientes. E aí uma aqui xícara a de manteiga. Isso. Mais ou menos uma xícara de manteiga que entra junto para fazer a base. E aí você vai misturar bem e aí que vai virar essa daqui, ó. Essa é a base da massinha mesmo para assar. Exatamente. Perfeito. E aí vai ficar aqui eu coloquei um pouquinho na geladeira, ele vai ficar aquela massinha bem parecida com a massa Só da que bolacha essa precisa mesmo. assar. Precisa assar. Precisa assar. Exatamente. Perfeito. Então a gente pode, você eu pode mostrar a fazer num consistência. aro ou pode fazer na forma de torta mesmo, não tem Perfeito. problema. E como ela é amanteigada, tem uma xícara de manteiga. Isso. Então aqui seria só continuar misturando bem aqui todos os ingredientes. Se você já bateu a farinha de macarrão, você pode já colocar todos os ingredientes direto no processador, que daria super certo e ficaria mais rapidinho também, tá? Assando, quanto tempo que ela vai ficar no forno essa daqui? 170 graus por 8 minutos. Então 8 minutos você Isso. consegue assar essa massinha. Essa Dá aquele misturo pra massinha. você. E aí aqui então a gente, nesse etapa, a gente colocou no aro, então vai colocando aos pouquinhos, você pode colocar na sua forma com fundo ou aquela forma do fundo removível. Perfeito, E vai fazendo vai moldando ela. perfeito. Então você viria aqui moldando essa nossa torta, por exemplo, na assadeira, né, claro, gente. Para você Pra assar. você conseguir assar, exatamente, Perfeito. tá? Então aqui a nossa base já assada, né, E de essa base, 170 graus. pelo que você explicou, pode ser qualquer macarrão que Qualquer um. ficou despadronizado. Inclusive de qualquer cor, vocês estão vendo aqui que a gente fez hoje na cor amarela. Perfeito, Né? Que perfeito, poderia ser a vermelha, poderia ser a branca. A branca ela vai ficar igualzinho uma torta, uma cor de torta, porque ela vai ficar meio begezinha depois de assada, Perfeito. tá? E aí, E aí a gente vai vir com creme que é de aquele limão. creme que a gente fez na panela, só que esse daqui tá gelado. Exatamente, igual esse daqui. E tá gelado. E aí a gente recheia ela. E aí pode ser qualquer recheio também, né? Pode Qualquer ser. sabor. O sabor que combina com aquela torta que você tá fazendo. Ó. Pode ser, inclusive, aquele recheio tradicional de limão que você gosta, que você faz aí na sua casa com leite condensado e limão. Também fica ótimo, dá super certo. Aqui a gente trouxe um outro tipo de recheio só para vocês verem uma outra opção e que fica bem azedinho. Você está acompanhando Torta de Macarrons, @Fica com a gente TV, lá a gente vai colocar depois toda a receita completa que a Mai está fazendo aqui com a gente, não só essa daqui, como a receita dos próprios macarrons, né? Uma delícia, um melhor que o outro, já comi 3. Olha só, agora você vai colocar numa outra manga O nosso merengue, o nosso marshmallow. aquele que a gente que bateu a gente no começo. separou da receita do macarrão pra gente usar aqui na nossa decoração. Então, embaixo a base como se fosse uma torta de biscoito, só que ao invés de ter o biscoito é de macarrons. É chique. Isso, é chique. Vamos Aí lembrar o de recheio que aproveitar você fez tudo, na hein, panela. gente? Nada se... Então isso daí encoraja para quem tem receio de fazer. Deu errado, você faz a tortinha. Você tem no plano Uma B, tá? alternativa. Exatamente. E aqui o merengue, que a gente vai decorar e depois pode maçaricar, né? Pode fazer como você tá acostumado ou gosta de fazer. Olha que legal, essa é a torta de macarrons que você está acompanhando com a Mai Toledo. Entra depois lá no Instagram da Mai, @MaiMacarrons. Ó. Mai, além do macarrons, o que mais que você faz para vender? A tortinha, A gente tem os macarrons, vários sabores, tem a torta de macarrons, a gente faz as torres de macarrão para os eventos, para as festas. nossa, a torre de macarrons é legal, hein? Fica super legal. A gente tem também uma marca de pães de mel, que chama Mel Pães de Mel, que a gente vende lá na nossa loja também. Também tem encomenda, essa parte dos eventos. O que mais? Tudo que se refere a macarrão, Edu. A gente criou uma linha bem legal. Já fez macarrons de pão de mel? Já, a gente fez esse ano. Foi um especial, uma colaboração entre as duas marcas. Que legal. Fica bem legal. Fica gostoso. Fica gostoso. Então a gente já fez muita coisa aí de... É linda essa tortinha, hein? Fica legal, né? A Dá pra- basezinha de macarrons, o recheio como se fosse um recheio diferenciado também. Aí por cima
É diferenciado, mas você viu que não tem nada de nenhum ingrediente diferente, né? Não, É só tudo simples, que a gente já mas tem em muito casa. bem feito. E fica lindo, né? Ó, é uma tortinha boa para fazer no Natal também, não é? Ótima. Ótima sobremesa. Estou vendo as imagens ali, ó. Maravilhoso. Muito legal o trabalho da Mai. A gente tem os mini macarrons também pequenininhos para os eventos, que também ficam Dá para muito servir com um cafezinho fofo. também, não é? Nossa, é a combinação perfeita, né? Os macarrons e um cafezinho, um chazinho também, no frio fica uma delícia. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Fique com a gente, até já. E a gente está de volta aqui para finalizar a nossa torta. Torta Sua torta, especialíssima de macarrão, de limão com macarrão. Maravilhoso, ó. Bom? Tá linda, a gente bonito, pode hein? finalizar se quiser com umas casquinhas de macarrão também. Mandar um abraço para o Márcio Moreira, que é o pai da nossa Milena, que assiste todos os dias. Seu Márcio, um grande abraço para você. Feliz aniversário, tudo de melhor. Ele está no Rio de Janeiro acompanhando a gente, ó. Que legal. Mai, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Mai Edu. Macarrons, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua amizade. Um beijo grande, viu? E eu vou voltar mais rápido Se dessa Deus vez. quiser. Um beijo grande para vocês. Até mais. Tchau, tchau.